Que alegria poder começar mais um programa Entre Eles e Elas para você, querido telespectador. Hoje nós estamos nesse cenário maravilhoso, sabe aonde? Aqui no ZAS Coffee Beer, da nossa querida Thaís e Thaísa, essa cafeteria maravilhosa, aonde serve um café maravilhoso, La Finca. Realmente, no Café Comboni, veja só, nós teremos esse bolo maravilhoso, né? Ali da nossa querida Mais Sabor, da Daiane Silva, que fez um bolo integral com nozes. Para receber, sabe quem? Ele, Dr. Assir de Matos, essa celebridade na advocacia, que está lançando o seu novo livro com o tema União Homofetiva. Isso mesmo. Nós também teremos Dr. Dante Baboni Júnior respondendo as perguntas sobre cuidados visuais dos nossos telespectadores. No divã nós teremos Alexandre Melete, Dr. Alexandre Melete, também falando sobre depressão, tá? E também não perca aí, né, o nosso reprise do nosso da nossa minissérie Somos Tão Jovens, com os atores da Boni Produções. Eu quero mandar um abraço aí para os nossos queridos patrocinadores, o pessoal da Aquapark ali, que tem nos patrocinado, aos nossos cameramans Gabriel, também Tom. E aí, um beijo no coração de vocês e daqui a pouquinho a gente volta. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. É só um minuto. Regiane Rezende, bolo para festas em geral. Bolo linha da tarde, cupcakes bem casados, balas de coco, doces variados, pirulitos de chocolate você encontra na Regiane Rezende. Visite a nossa página no Facebook, Regiane Rezende, ou ligue 992766701. Faça sua encomenda, Regiane Rezende.
Estamos de volta com o programa Entre Eles e Elas, e agora no Café com Boni, veja só que bolo maravilhoso. É um bolo integral com castanhas, feito pela Mais Sabor da Daiane. Daiane, muito obrigado, você que tem preparado esses bolos maravilhosos para o programa Entre Eles e Elas. E também agradecer o Café La Finca, das nossas queridas, né, amigas aqui que cede a casa da Zaz Coffee Beer, né, para fazer a gravação do programa. Sabe para receber quem? Uma das pessoas e celebridades mais inteligentes da nossa cidade de Franca, realmente. Porque além de ser advogado, ele também é escritor. Nós estamos falando do nosso querido doutor Assir de Matos. Tudo bem, doutor Assir? Tudo bem, obrigado. Uma satisfação estar aqui com você novamente. Parabenizá-lo, né, pela grandiosidade do programa, pela trajetória que você tem feito e pelo trabalho que tem feito em Franca, né? Franca ganha muito com você na Secretaria da Cultura. Parabéns. Também, e também com o senhor, porque Obrigado. O senhor tem passado cada coisa para a população de Franca. Por isso que eu gosto de trazê-lo aqui, porque o senhor, assim, é uma pessoa que busca, né, cada vez mais estar informado das situações para passar para a população. Visto é que eu queria até mesmo, primeiramente, para que os telespectadores que não o conheçam ainda, falar sobre Assir de Matos. Quem é Assir de Matos? Vamos lá. Definir, isso é uma pergunta difícil, né? Definir quem a gente é, né? Eu diria o seguinte, né? Sou francano, né? Toda a minha formação foi aqui em Franca, estudei em escola em Franca, a faculdade, eu fiz a faculdade de Direito aqui em Franca, o meu mestrado foi em Franca, então o primeiro livro foi gestado em Franca, que é fruto do mestrado aqui em Franca, né? Foi o artista plástico que fez a capa, o WS foi daqui de Franca, a editora Cristal foi de Franca, ou seja, foi um livro genuinamente francano. E agora, depois de ter terminado o doutorado, falei assim, por que não lançar um livro da tese do doutorado? Então voltamos novamente a pegar os artistas de Franca, as editoras de Franca. Novamente, então, vem um livro de Franca. Eu acho importante isso, que o senhor valoriza o que é nosso. Sim, né? sim. Nós temos que valorizar o que é nosso. E nós temos pessoas de, assim, como se diz, de grande gabarito na cidade que possa realmente fazer um trabalho, né, digno de tirar o chapéu, sim, como tem feito com os livros que o senhor sempre lança na nossa cidade. Essa é uma grande verdade, Boni. Franca, nós podemos dizer que nós somos privilegiados. Nós temos excelentes profissionais em todas as áreas, mas nem sempre nós francanos valorizamos os profissionais francanos. Com certeza. É triste isso, mas é fato também, né? Então acho que se a gente, cada um for fazendo ali, plantando uma sementinha e fazendo e valorizando o que tem de Franca, um dia nós vamos ter uma população mais valorizada, os profissionais mais valorizados. Bom, doutor, quais as obras que o senhor já escreveu e quais os temas o senhor abordou? Tem vários outros livros em coautorias com outros autores, né? Eu vou falar das minhas, são duas, né? Uma que é sobre a Lei Maria da Penha, né, que foi objeto da minha análise do mestrado. Logo que a lei saiu, nós fomos os primeiros a falar sobre ela, qual o efeito que essa lei tinha, se ela realmente iria proteger ou não a mulher, e desde quando nós saímos nós já defendíamos, não basta só a lei, porque a lei por si só não vai diminuir a violência. E nós tivemos recentemente notícia que a cada hora, né, a cada dia aqui em Franca, 4 mulheres são violentadas, ou seja, a lei é muito boa, é um avanço, mas ainda nós não temos políticas públicas suficientes, não temos educação suficiente, é mais uma lei, que ela é necessária, mas ainda não conseguiu cumprir todo o seu papel. Que precisa ser mais aprofundada, Precisa ser trabalhada, precisa ser discutida. Eu acredito, Boni, que sem educação, se as pessoas não forem educadas, e aí eu digo educação com conhecimento, com cultura, respeitar a diversidade, saber que nós somos diferentes, isso é uma virtude, é ser humano, né? Não podemos querer que todo mundo seja igual, né? E essa diversidade nós podemos valorizar e temos que valorizar, e ainda não conseguimos achar esse meio de valorizar a diversidade, né? E Franca, eu vejo que nós estamos com quase 400 mil habitantes, né, doutor? Sim. Franca deveria ter uma casa para mulheres vitimizadas, sim, não deveria?
Parece que tem alguma, sei que parece que foi aprovado alguma coisa, mas eu não conheço essa casa, não sei como funciona. O que eu sei ainda é que os trabalhos ainda não são tão articulados. Quer dizer assim, não tem uma articulação direta da delegacia com o CRAS, com as famílias, então fica uma coisa ainda muito solta, que deveria ser tudo integrado, né? Uma mulher que foi vítima de violência, imediatamente ela já tinha que ter uma medida protetiva, a delegada já tinha que cuidar, já tinha que arrumar uma casa, já arrumar uma estrutura, já tinha que colocar o conselho tutelar às vezes para ajudar a cuidar dos filhos ou para tirar desse agressor, teria que ter o assistente social, o psicólogo já dando estrutura, porque senão o que essa mulher faz? Ela não tem para onde ir, ela volta para onde? Para casa, ela tem que voltar, porque ela vai para onde com os filhos? Se a família não acolhe, ou o Estado não tem qualquer proteção, ela também não tem o que fazer, a não ser voltar para onde ela tinha. Porque lá pelo menos ela conhece o que ela tinha, né? E foi difícil para o senhor, quando o senhor pegou, como se diz, essa lei? Porque precisa ter muito, assim, força de vontade, muito esforço para, como se diz, para entrar ali e desmiuçar toda essa lei, né? Foi, Simone, mas eu gosto de estudar, né? Então, assim, foram 2 anos do mestrado de estudo profundo. Cheguei a pesquisar vários livros, né? Cheguei a estudar várias outras leis, países, né, de que tinham legislação diferente da nossa. Então, assim, foi um trabalho gostoso, difícil, mas gostoso. Tanto é que eu não deixei ficar na biblioteca lá guardado, falei, olha, vamos divulgar. Acabamos divulgando, esgotou o livro para minha surpresa, né? Então pensamos aí talvez em reeditar, mas não sei se o tema ainda é interessante, se vale tanto a pena, o que nós vamos fazer. Mas está aí, vamos ver. Tem que ler muito, né, doutor? Tem. Então nós temos que cuidar dos nossos olhos. Sim, não temos? Então é isso. Doutor, quero pedir licença, porque nesse exato momento em falar sobre visão, cuidado com os olhos, o Dr. Dante Baboni Júnior vai responder agora as perguntas do nosso querido telespectador que está com o Eduardo Vieira, né, ali nas ruas, querendo saber sobre cuidados visuais. É com você, Eduardo. Estamos no programa Entre Eles e Elas, no quadro Fala Doutor. E hoje, para gravarmos uma situação bem diferente, Boni, viemos para o Shopping do Calçado, estamos na loja Nathan Shoes com o senhor Leonildo Aímola. Tudo bem, senhor Leonildo? Tudo bem, como é que vão? Tudo bem aí vocês? Graças a Deus, muito bem. Qual que é a dúvida do senhor para que o Dr. Dante possa nos esclarecer? A minha dúvida seria assim, como que surge, né, a catarata? Porque tem muitas pessoas hoje que têm esse problema, né? Então é bom esclarecer o público, né? Como é que surge esse fenômeno da catarata, essa doença. É isso aí. Dr. Dante, é com você. Bom, a doença da catarata, ela é uma opacificação, ou seja, um embaçamento de uma lente que fica dentro dos olhos. Essa lente a gente chama de cristalino. Fica dentro dos olhos. É uma lente transparente que, assim como a córnea, é responsável também pela convergência de raios luminosos para a retina, para que forme a imagem. Quando ela deixa de ser transparente, ela fica opaca, os raios de luz não ultrapassam os olhos, a parte anterior dos olhos, e não conseguem chegar até a retina. Ou os que ultrapassam de forma totalmente errônea e não conseguimos ter a nitidez da visão. Então a catarata é justamente isso, é a opacificação da lente interna que a gente chama de cristalino. E o tratamento nada mais é do que retirar esse cristalino, substituí-lo por uma lente intraocular, uma lente dentro dos olhos. Essas lentes, elas têm de diversos modelos, de diversas formas de corrigir, de substituir o cristalino, né? Existem as lentes que corrigem a visão, que corrigem só a catarata, as lentes que corrigem a visão também de longe, as lentes que corrigem a visão de perto, as lentes que corrigem a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, as lentes novas agora que nós chamamos de lentes trifocais, que são uma ótima indicação para pacientes que querem ficar pelo menos a 80% da sua vida sem óculos aí, e já tem uma idade um pouco mais avançada, com o iniciozinho de uma catarata.
Então, hoje as tecnologias também, os próprios aparelhos são muito mais seguros, eles evitam muito mais complicações. O que a gente não pode deixar é a catarata evoluir muito, porque uma catarata mais dura, sem dúvida, tem que fazer mais ultrassom para quebrar a catarata, tem que manipular muito mais o cristalino para ser retirada a catarata. Então é aí que acontecem algumas complicações, né? O repouso tem que ser extremo, aí a gente precisa respeitar todo o repouso, né? Todas as dicas, tudo que a gente passar para o paciente fazer depois da cirurgia para que recupere o mais rápido, que essa lente não saia do lugar, que não tenha nenhum problema com as outras estruturas dos olhos, que a pressão dos olhos não aumente, gerando glaucoma por causa da catarata, que não tenha nenhum sangramento. Por exemplo, quem tem diabetes, existe uma chance maior de ter um sangramento durante a cirurgia, ou mesmo depois na recuperação. Quem tem hipertensão arterial também. Quem tem glaucoma tem um risco de aumentar um pouco mais a pressão dos olhos. Tudo isso atrapalha na recuperação do paciente, sem dúvida. Então tem que controlar essas doenças antes para que não cause prejuízo futuro, mesmo depois da cirurgia, mesmo depois de recuperada, mas para frente pode ter algumas sequelas aí. Então é importante estar com essas doenças todas controladinhas para que o resultado cirúrgico seja o melhor possível. Viu só, doutora Cir? A gente precisa cuidar bem dos olhos, não é verdade? Muito. Porque para ter uma boa leitura, né? Fazer uma boa leitura. Hoje nós temos alguns meios aí que facilitam até outras formas de leitura, né, eletrônica, mas acho que nada é tão importante quanto a visão, né? A visão você vê, é diferente de quando você ouve um texto, né? A visão ela te dá uma amplitude, né? Temos que cuidar dos olhos, temos que cuidar. Com certeza. Bom, doutor, em seu mais recente livro fala sobre a homoafetividade. Conte-nos um pouco sobre essa temática, quais os aspectos o senhor resolveu abordar e por quê? Vamos lá, Boni. Como operador do direito, né, advogado, eu fiquei muito surpreso quando o Supremo Tribunal Federal legalizou a união, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque no Brasil nós não temos uma lei reconhecendo o casamento ou união entre pessoas do mesmo sexo. O nosso Código Civil, quando ele vai falar do casamento, da união estável, ele fala homem e mulher. Então sempre se pensou, e a própria língua portuguesa fala, o e é uma conjunção aditiva, esse com esse para dar isso. E durante muito tempo foi isso. Então sempre, qualquer relacionamento que se tinha de pessoas do mesmo sexo, eram tratados como condomínio, mas nunca como família. E todas as ações que chegavam no judiciário não eram aceitas. Até que chegou uma ação do Supremo Tribunal Federal, né, e os ministros precisaram se debruçar sobre isso. E aí, o que nós vamos fazer agora? Continuamos negando esse direito que nós negamos há muito tempo, ou nós vamos fazer uma outra reflexão? E aí os ministros fizeram uma leitura muito interessante da Constituição Federal, que ela fala assim no artigo 226, é reconhecido a família como base da sociedade. E aí depois vem e fala homem e mulher. No que eles foram fazer essa nova leitura, eles olharam assim, olha, nós temos o artigo 5º que proíbe qualquer discriminação ou preconceito em razão da raça, cor e do sexo. Olha, então se nós temos duas pessoas vivendo sobre a mesma casa, com o mesmo objetivo, entre eles há afeto, entre eles, para eles é uma condição de família, como é que nós não vamos reconhecer esse direito de família? Será que isso não é um preconceito? E aí eles entenderam que deveriam fazer um raciocínio inverso. Como a Constituição Federal veda preconceitos, eles entenderam, e aí tem toda uma fundamentação muito profunda, muito interessante, que aí na tese do doutorado eu peguei cada voto de cada ministro e fui falando, olha, esse ministro trabalha dessa forma, como ele usa essas palavras, ele constrói essa verdade. Então eu fui assim, como é que eu consigo construir uma verdade sem ter uma lei? Né? E aí nós chegamos à construção desse termo homoafetivo. E olha que interessante, quando a gente fala de amor, geralmente a gente fala assim, amor, a gente já pensa no quê? A gente já vai naquele amor do Eros, né? Aquela coisa, incender. Mas se você muda o amor pelo afeto, que é a mesma coisa, olha como é muito mais fácil. Né? Eu posso ter afeto
por uma pessoa do mesmo sexo. Eu tenho amigos, tenho afeto pelo amigo, né? Tenho afeto por várias... E aí não necessariamente eu tenho a conotação sexual. E aí construir, então, homoafetivo, afeto entre os iguais. Ou seja, mudar aquela palavra que é pejorativa, homossexual, homossexualismo, gay, ou seja, deixar de usar isso, criar uma palavra muito mais, vamos dizer assim, que a gente chama na língua portuguesa de neologismo, muito mais, vamos dizer assim, elaborada, que ela muda o sentido. E aí no livro a gente fala, né, que o homossexualismo saiu da doença para o afeto, né? Esse homossexualismo está muito ligado à doença. Raquitismo, você pega tudo que é doença é com ismo, né? Então o homossexualismo durante muito tempo foi tratado como doença, tinha CID, né? Código Internacional de Doença, era tratado. Então no livro eu trago assim todos os tratamentos que se aplicaram para tentar curar, né, a homossexualidade ou o homossexualismo, né? E aí foram tratados com eletrochoque, foram tratados com castração, foram tratados assim, colocava vídeo de mulher, se esse homossexualismo era masculino, colocava mulheres ali tendo relação sexual e ele tinha que ver aquilo, injetava testosterona para ver se ele virava homem, ou seja, uma coisa monstruosa. Teve gente que foi decapitada, então assim, barbaridades foram cometidas contra homossexuais. E aí chegou à conclusão que não tem cura, porque não é doença. Então retiraram do CID, então não tem mais doença desde 1970, já não é tratado mais como doença. E aí fala assim, se não é doença, aí começou, então é orientação. Aí chegou no final que assim, não é opção sexual, porque hoje o que é mais recente é que a pessoa se descobre como homossexual, né? Então é uma nova fase que nós estamos vivendo, né? E é uma fase assim interessante de diversidade. Falar que vai ser fácil aceitar a homossexualidade ou homoafetividade, e até isso, olha que interessante, no livro também a gente traz, Boni, veja, começou com o homossexualismo, doença, depois veio para a homossexualidade, direito da personalidade, e depois homoafetividade. Então se eu não sou doente e agora eu tenho o meu direito, a minha personalidade, a minha integridade, eu posso ter afeto entre iguais. Olha que lindo. Então se você pegar da doença até aqui, a história é muito bonita. Então assim, é muito construído. Agora, falar que nós vamos aceitar isso facilmente no Brasil, acho que ainda vai um tempo para a gente aceitar. Mas o que eu penso mais assim, a forma de amar do ser humano não interessa a mim, Boni. Não interessa. E aí eu acho que o Estado em si, né, não pode também impedir que as pessoas manifestem o seu amor do jeito que ela quer. Com certeza. Posso não ser adepto. Se me perguntar assim, a minha opção foi de ser hétero, ou minha orientação é hétero, sou casado, mulher, tenho filhos, mas isso não me torna melhor nem pior do que quem faz uma escolha diferente, ou quem se satisfaz de uma forma diferente. E uma das coisas que me fez ficar assim muito pensativo, Boni, foi o voto do ministro, acho que o César Peluso, que ele fala o seguinte: se não for, desconsidera agora, porque são 9 ministros que votaram lá, mas acho que é ele. Olha que interessante, ele fala assim: se o heterossexual só sente prazer e se realiza como pessoa tendo um parceiro do sexo oposto, na mesma toada, o homossexual só sente prazer e se realiza com a pessoa do mesmo sexo. E aí você fala assim, poxa, então se eu inverto essa lógica e falo assim, então põe você a ser que tem uma orientação heterossexual e te obrigam agora a ter uma orientação diferente dessa. Para mim seria um sofrimento. Então se eu me coloco no lugar do outro, eu vejo o sofrimento que o outro tem e não cabe a mim colocar um sofrimento maior para ele também. Com certeza, com certeza. Então já tem um sofrimento natural, Boni, já tem. Não dá para falar que é tão aberto assim, que é tão simples e que tá tudo certo. Não é. Já tem esse sofrimento e aí nós vamos colocar um sofrimento maior. Então assim, no meu sentir, né, enquanto Estado, acho que o Estado está certo. Penso que o Supremo poderia ter dado uma outra decisão e cobrado do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional deveria ter feito a lei, mas não fez.
Porque nós sabemos também que o Congresso, né, por questões políticas, não iriam fazer a aprovação dessa lei. Por enquanto, não. Então, assim, acho que o Congresso ficou feliz com assim, joga para o Supremo. E o Supremo falou assim, nós vamos resolver. Só qual o problema? Uma decisão de 9 pessoas decidiram todo um destino de um país. Então, sim, tem as vantagens e as desvantagens, né? E eu preferiria, Assir, que o Congresso tivesse deliberado sobre isso, tivesse feito a lei, votado, e não o Supremo Tribunal Federal. Doutor, nosso assunto está muito interessante, nós vamos voltar daqui a pouquinho, tá? Bom, gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, é só um minuto. Espaço Sonho Meu. Aqui você realiza as festas de aniversário com muita alegria e muita diversão. Temas variados, monitores e ainda brinquedos para toda a garotada se divertir pra valer. A Rua Major Claudiano, número 2281, no centro de Franca. 99377-3975. 99377-3975. Estamos de volta com o programa Entre Eles e Elas. Para você que sintonizou agora o seu televisor, nós estamos no quadro Café com Boni, recebendo esse ilustre advogado, Dr. Assir de Matos, que está falando sobre homofetividade. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta agora. E quanto direitos e deveres de um casal homofetivo? Ótima pergunta, Boni. Como o Supremo reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como família, direito de família igual, a Constituição também não faz mais qualquer diferença. Ou seja, quais as obrigações, direitos e deveres entre um casal hétero, homem e mulher? As mesmas obrigações, os mesmos direitos, os mesmos deveres são também agora para o casamento homoafetivo. Então vamos imaginar que tenham filhos, né? Mas como que pessoas do mesmo sexo podem ter filhos? Hoje é tranquilo a adoção, eles podem adotar. E tem a que a gente chama de inseminação artificial homóloga ou heteróloga. Nada impede que um casal de duas mulheres, uma fornece o óvulo, compra-se, né, num banco de esperma, fecunda e a outra gera. Ou num casal masculino, um pode ceder o espermatozoide, eles conseguem colocar esse espermatozoide fecundar numa outra mulher e depois registra como sendo o filho dos dois. Então hoje já é possível, pelas técnicas de laboratório e até mesmo pela adoção, família com filhos. Mas também o direito de família evoluiu. Hoje nós temos família de uma só pessoa. Então o Estado hoje reconhece que uma pessoa só, ela é família. E aí eu posso ter a família entre duas pessoas, marido e mulher, sem filhos,
Posso ter entre 2 mulheres, entre 2 homens. Posso ter o que eles chamam hoje, alguns dão uma família mosaico, outros de família canguru, que é aquela assim, a família foi composta pela mãe e os filhos de um primeiro casamento e agora vão ser composta, ou família recomposta, com a nova união dessa mãe com outro homem que às vezes já vem com outros filhos. Então, aquele conceito de família que nós tínhamos, Boni, papai, mamãe e os filhinhos, ele ainda existe, essa família tradicional, mas não necessariamente só nesse modelo. Hoje, então, o modelo de família ele se ampliou. E ao ampliar, todos os direitos daquela família tradicional são também impostos a esses novos tipos de família. Doutora Cir, e sobre regimes de bens? Quando as pessoas vão casar, né, elas têm a opção de escolher alguns regimes, né, como é que elas vão lidar com o patrimônio adquirido na constância do casamento. Então, durante muito tempo, a gente tinha um regime da comunhão universal de bens. Ou seja, você casou, unia a vida, o que tinha antes e o que tinha depois, era um patrimônio só conjunto. Depois nós mudamos, ainda continua existindo esse regime, mas o que passou a ser o tradicional foi o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, o que cada um tem antes de casar é seu. E o que fosse adquirido onerosamente com o esforço dos dois depois, durante o casamento, era dos dois. E a gente tem, ainda e continua tendo, o regime da separação de bens. O que significa isso? O que é meu antes de casar e o que eu casar também continua sendo só meu. Ou seja, separa completamente aquela noção de amor, afeto, família, de patrimônio, né? Quando nós tínhamos um que misturava tudo, comunhão universal, tinha o híbrido que mistura, separa o que era antes e o que é depois, e tem o da separação que é total. Nas relações, ou nos casamentos, ou união afetiva, também continua tendo esses mesmos regimes de bens. Ou seja, volta àquela resposta que nós demos, tudo que era de direito de família para a família heterossexual, passa a ser direito de família para o homossexual. Bom, e neste livro que o senhor está lançando, tem algum outro tema que o senhor possa passar para nós aqui? Tem. O que eu coloquei ali, Boni, é que assim, e aí é um pouco mais jurídico e que deu um pouco de trabalho, de polêmica, é que eu sustento assim, que as verdades são construídas pelos discursos. Como assim? Veja, durante muito tempo a relação entre pessoas do mesmo sexo foi tratada como doença. E essa mesma relação continua existindo, só que ela não é mais doença. Então se você pegar o fato em si, o ato, 2 pessoas do mesmo sexo tendo um relacionamento, o que mudou se o ato é o mesmo? Não mudou, o ato em si não mudou. Não mudou. Mas começaram a construir uma outra verdade ou uma outra forma de olhar, e isso se dá pelo discurso, se dá pela palavra. Então acho que isso é uma riqueza, né? E eu fico triste quando vejo assim, os professores de língua portuguesa não são valorizados, né? No doutorado, como o meu doutorado foi em língua portuguesa e eu peguei o direito e fiz dentro da língua portuguesa, você vê assim que a gente não aprende mais a valorizar a gramática. Então lá você vê assim que os países desenvolvidos, todos eles valorizam a própria língua, né? E a gente vê aqui que no Brasil, infelizmente, a língua portuguesa, assim, língua portuguesa? Como assim? Né? O professor de língua portuguesa, faltou o professor, pega qualquer um aí, vai lá e dá, né? Quer dizer, ou seja, nós mesmos também não preocupamos com a nossa língua. E um povo que não conhece a sua língua, ele é um povo dominado, né? Aí serve para a gente pensar outras coisas aí, se não tem outros interesses da gente realmente não conhecer a nossa língua, para que a gente continue aí como um país subdesenvolvido. É uma outra coisa para se pensar, mas eu acho que isso é uma grande verdade. Para mim ficou muito forte isso, né? Preciso conhecer a minha língua, eu preciso conhecer como é que ela se opera, para que eu possa construir as verdades que eu entenda que são verdades. E aí no livro eu trabalho quantas verdades tem, né? Você fala assim, Roça, a gente sofre, né, Boni? Com certeza. A gente ouve assim, não, verdade só tem uma, é verdade. Verdade só tem uma, não sei, Boni, não sei. Pode ter a do Assir, pode ter a do Boni, pode ter a dele, pode ter a do outro. E o que vai ser? E dentro do judiciário,
A verdade nem sempre é do Assir, nem sempre é do Boni, vai ser a verdade que o juiz achar que é a verdade. É verdade. E de repente ele não vai agradar nem o Assir e nem o Boni. Nós vamos ter uma outra verdade. Então tem a verdade do Assir, tem a verdade do Boni, tem a verdade do juiz. E aquela ali é que vai prevalecer. Meu amigo, eu admiro muito assim, a sua pessoa, o seu raciocínio, a sua maneira de pensar, a sua maneira de escrever, né? E me fala uma coisa, ler um bom livro é uma terapia? Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Eu ouvi lá no doutorado também, mas os professores falou assim, né? Embora eu discorde um pouco, mas ela falou assim, se as pessoas lessem bons livros, não teriam necessidade de psicólogo. Isso é uma verdade, eu digo em termo, porque assim, e aí eu fiz uma especialização em psicanálise, então é muito legal você ter alguém que tem uma formação muito boa para te ouvir, porque quando você faz a leitura do livro, é você com o livro. Agora, quando você vai para uma sessão de terapia ou de análise, é você com o outro, e aí é um pouco diferente, porque esse outro também te dá um pouco de humanidade, né? Então, mas eu acredito que a leitura de um bom livro, olha, dá pra gente dizer assim, né? Que nós somos aí a média das pessoas com quem nós convivemos e dos livros que nós lemos. Eu acho que isso é uma boa verdade. Doutor Assir, falando em terapia, já que nós acabamos de falar de terapia, nós temos o nosso quadro No Divã, com o doutor Alexandre Belletti. Nesse exato momento, o Eduardo Vieira está com o telespectador querendo saber aí, né, esta pergunta com o doutor Alexandre Belletti. É com o senhor. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Trevisani Belletti, sou psicólogo especialista em psicanálise. Quem viu o programa passado já me conhece. Quem não me conhece, eu vou começar agora a fazer o quadro chamado No Divã, e esse é o primeiro dia desse nosso quadro, onde a gente vai falar sobre diversos temas. Hoje falaremos sobre a depressão, com a participação da população, com perguntas e entre outras coisas. Estamos no quadro No Divã, aqui em frente à Catedral, na praça, na Concha Acústica de Franca, e ao meu lado está o senhor Fernando, que é funcionário público. Senhor Fernando, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, com você. Qual é a primeira pergunta que o senhor tem para o senhor, o doutor Alexandre? O que é depressão? É com o senhor, doutor. A depressão hoje em dia está presente no mundo todo. Há pesquisas que indicam que cerca de 302 milhões de pessoas sofrem desse mal. A depressão ela pode ser uma síndrome, ela pode ser um sintoma ou pode ser uma doença. Geralmente ela é caracterizada por uma sensação de insatisfação do ser consigo mesmo, seja por algumas escolhas, por algumas vivências ou algumas situações em suas vidas. Geralmente vivências dentro de relacionamentos, dentro da própria profissão ou do dia a dia. Essas insatisfações que são mal resolvidas, elas ficam reprimidas e elas voltam então com um sintoma de depressão, de ansiedade muitas vezes, de angústia e da culpa. Pode ser depressão e tristeza comum? Realmente é normal da vida da gente sentir tristeza, não é verdade? A gente vive situações no trabalho, ou em casa, ou nos nossos relacionamentos que trazem essa tristeza. Então é normal se deprimir de vez em quando. É saudável essa situação. A diferença entre essa tristeza normal do nosso cotidiano e a depressão é que os estudos nos falam que a depressão mais grave em si, ela é um quadro que envolve N sintomas e que dura em torno de mais de 2 semanas. A depressão do nosso dia a dia é normal. A gente sente hoje e amanhã a gente acorda e aquilo a gente conseguiu resolver internamente. A depressão e na depressão, essas situações elas não são resolvidas. Obrigado, doutor Alexandre Belletti. Parabéns aí pelas explicações, tá? Fazer terapia é bom demais, né? Então vamos ler um bom livro, né, doutor Assir também. Doutor, vamos falar agora do lançamento do livro. Quando vai ser? Onde vai ser? Entendeu? Quero agradecer você pela oportunidade de estar aqui falando no seu programa. Foi um pedido do presidente Marlon Kleber, presidente da UAB. Né? O livro eu ia lançar na jornada jurídica da Universidade de Franca. Mas o mês de agosto é o mês do advogado. E o Dr. Marlon, sabendo que eu estava com o livro praticamente pronto, ele pediu para antecipar para fazer o lançamento no último dia do mês de agosto, né? No último dia que vai ter eventos na casa. Então o lançamento do livro vai ser dia 30 de agosto, na OAB em Franca, às 19h30. Bom, e fica convidado todos, né? Todos. Será um prazer ter o Boni lá, as pessoas que te acompanham, que seguem o seu programa. O evento é aberto ao público.
A finalidade do evento também e até mesmo do livro não tem fins lucrativos, ele deve ser vendido por um preço muito acessível, porque a finalidade é: vamos divulgar o que nós temos nessa cidade de Franca, vamos divulgar a pesquisa que é feita, vamos divulgar esse tema para que as pessoas possam conhecer e, a partir do momento que conhecer um pouco mais, saber pelo menos do que se trata. E aí ela faz um julgamento. E eu já vou deixar a Casa da Cultura à disposição do senhor, pode fazer o lançamento lá também, tá? Um dia de lançamento lá, a Feira do Livro também, vamos estar juntos na Feira do Livro, vamos divulgar, porque nós temos que divulgar o que é nosso, e o senhor é nosso, é da nossa cidade de Franca, entendeu? Então é isso aí, olha gente, é um prazer receber o senhor aqui, vou deixar à disposição, quando o senhor precisar pode vir para o nosso programa, pode trazer notícias, trazer novidades, tá? E eu tenho certeza que o lançamento desse livro será um sucesso. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Bom, é isso aí. Acabou de tomar um gostoso café comigo, Dr. Assir de Matos, né? E agora nós estamos encerrando o nosso programa, mais um programa feito para você. E agora vocês vão ficar aí, né, com mais a reprise da minissérie Somos Tão Jovens. É isso aí, com os atores ali da Boni Produções, atores mirins. Então é isso aí. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos. E até o próximo programa, se assim nosso Deus permitir. Oi, tia Sônia. Oi, Melissa. O que você está fazendo que está na sala de aula? É que eu vim aqui no banheiro rapidinho. Ah, então tá bom. Tchau, tia Sônia. Tchau, Melissa. Poxa, eu amo muito vir à escola. Amo meus amigos, amo meus professores. E eu sei que aprendendo aqui na escola, eu vou ser uma adulta muito bacana. Poxa, gente, eu adoro vir pra escola. Meus pais ficam muito felizes. E eu também. Eu brinco todo dia e sempre vejo os meus amigos. Eu não acho a hora de acordar, mas todas as vezes que eu acordo, eu vou correndo chamar minha mãe e meu pai pra me trazer pra escola. Porque aqui eu adoro desenhar, aprendo várias matérias, adoro meus professores, meus amigos. Por isso é muito legal essa escola. Adoro estudar matemática, provas, mas sei que é difícil. Mas quando eu crescer, eu vou aprender várias coisas. Por isso que eu gosto de estudar nessa escola. Olá, criançada! Tudo bem? Vai ajudar, hein? Da cidade? Pode ser. Eu já conheço na escola. Temos um espaço grande e dá pra fazer várias coisas. Sim. Vamos nos reunir amanhã para decidirmos como será. E eles podem nos ajudar falando que mais usavam quando eram crianças. Espera! Que tal um contador de história? Você. O que vocês acham de um piquenique? Boa ideia! Que vou levar. O quê? Brigadeiro e pipoca. É o que todo mundo gosta. Eu adoro brigadeiro e pipoca. Quem não gosta? Acho que já sei também o que vou levar. O quê? Suco e salgadinho. Vamos nos dividirmos em 2 grupos. Assim fica dividido tudo e todos fazem alguma coisa. Eu acho que a gente deveria tirar 2 a 1. 2 a 1? Nós duas! Bom, vocês dois podem arrumar aonde que vai ser
este piquenique? Pode ser. Nós duas pode cuidar das mesinhas. Sim, mas eu acho que esse grupo aqui deve cuidar da limpeza. E esse grupo aqui deve cuidar do local da comida. Oi, amigos. Oi, Manuela. Olha quem eu trouxe comigo. Prazer. Como você chama? Muito prazer, eu sou a Rita. Então são vocês que gostariam de ouvir um pouquinho de histórias? Sim. Então, vocês sabem que as histórias, elas encantam e divertem as pessoas há muito tempo? Sério? Já pularam a amarelinha? Sim. Só que ela tem um grande segredo. Você não pode pisar na casa onde a pedrinha estiver. Tem aquela brincadeira também que você coloca uma colher com um ovo dentro, segura com a boca e com bastante rapidez você tem que ir até a linha de chegada. Pode ser ovo cru? Deve ser um ovo cru, cozido, sem derrubar o ovo. Já correram dentro de um saco até uma linha de chegada? Não. Pois é, se vocês já correram, saiba que você não pode cair. Porém, você pode ter Uma nova chance. uma nova chance. E aí, vamos brincar? Sim!